texto muito conhecido. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Quem não encontrou pode acompanhar o telão. Amém? Está escrito assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será que isso vai acontecer? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente que há de nascer de ti será santo, e será chamado Filho de Deus. E tem mais: Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que eles diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dele. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido por todos. Todos nós já ouvimos uma pregação sobre esse texto. Mas Deus ele fala de diversas maneiras. E dentro desse texto, quando meditamos nesse texto, quando eu comecei a meditar no texto, Deus me levou em uma história e comecei a me emocionar. Se eu pudesse dar um tema à mensagem dessa noite, o tema seria esse: vale a pena confiar nos projetos de Deus? Cutuca o irmão do seu lado e pergunta: irmão, vale a pena confiar nos projetos de Deus? Às vezes Deus ele nos entrega projetos que muitas das vezes a gente olha e diz assim: Senhor, como vai acontecer? A Bíblia vai nos dizer que em uma cidade pequena chamada Nazaré, uma menina de aproximadamente 14 a 16 anos está ali tranquila e de repente o anjo Gabriel aparece para ela. A Bíblia vai nos dizer que o anjo tem um recado de Deus para a vida de Maria. Mas muito além de um recado, o anjo também tem um projeto para entregar nas mãos de Maria. Percebe-se que o próprio anjo, quando chega perto de Maria, ele vai cumprimentá-la. Maria olha para o anjo e diz: que saudação é essa? Maria percebe que aquele anjo não é daquele lugar. E isso é normal. Todos nós ficamos emocionados, ficamos assim, um pouco apavorados quando vem algo de Deus para nossas vidas. Quando algo é celestial, quando algo vem dos céus, muitas das vezes a gente nem reconhece. E Maria ficou imaginando: quem será? Que saudação é essa? Percebe-se que quando o anjo chega perto dela, ele cumprimenta e ele diz: Maria, graça foi achada em ti. Eis que tu conceberás e darás à luz a outro filho, e ele será grande. Percebe-se que o projeto, o próprio anjo já está dizendo que o projeto que vai ser entregue nas mãos de Maria não é um projeto pequeno. Percebe-se que o projeto não é um projeto qualquer, mas ele diz: o projeto será grande, e porás o nome dele de Jesus. Eu já quero começar essa mensagem profetizando dentro dessa igreja, que nos próximos dias Deus há de enviar projetos para cada um de vocês que está aqui. Que nos próximos dias Deus há de enviar projeto para essa casa. A Bíblia então vai nos dizer que o anjo olha para Maria e diz: olha, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. A Maria, assim como eu e você, ela vai questionar, porque é normal do ser humano. Quem nunca recebeu uma promessa de Deus, quem nunca recebeu um projeto de Deus, olhou para si e começou a perguntar: Senhor, como vai acontecer? Mas Senhor, não tem como financiar esse projeto, não tem como fazer que esse projeto aconteça.
A Bíblia vai dizer então que Maria perguntou ao anjo: mas como isso é possível? Eu nunca me deitei com nenhum homem, eu não conheço nenhum homem. Maria então ela estava noiva de José, mas até então nunca tinha se deitado com José. A Bíblia vai dizer então que o anjo olha para Maria e diz: Maria, fica tranquila, porque o projeto que Deus te dá, Ele te dá a provisão. E eis que descerá sobre ti o Espírito Santo e te envolverá sobre a tua sombra, e tudo te concederá e dará a luz ao filho. Maria então, antes mesmo dela questionar novamente, perceba-se que o anjo continua. Ele olha para Maria e diz: Maria, tem mais. A tua prima, a qual todos diziam que era estéril, ela está grávida e já tem 6 meses. Porque nada é impossível para o nosso Deus. A Bíblia vai nos dizer então que Maria ela fica surpresa. E isso ativa a curiosidade de Maria. Quando o anjo diz que Isabel está grávida, Maria ela vai olhar e dizer que assim se cumpra a vontade do meu Senhor em minha vida. A Bíblia então diz, irmãos, que o anjo se ausenta. Isso eu acho lindo. Porque a Bíblia vai dizer que passado alguns dias, Maria vai descer de Nazaré até Judá, para poder despertar a curiosidade que o anjo tinha colocado no coração dela. Porque quem de nós que recebeu uma promessa de Deus, o anjo chegar e dizer e falar assim: olha, tem mais, fulano recebeu isso que era impossível para ele, quem de nós não se levantaria e iria até lá para ver com nossos próprios olhos? Quem de nós não queria ver esse milagre que Deus já havia feito, para podermos confiar e acreditar naquilo que Deus dá? Porque às vezes a nossa fé é ativada por aquilo que a gente vê. Às vezes, muitas das vezes, a nossa fé é ativada por aquilo que a gente toca. Assim foi com Tomé. Tomé foi incrédulo. Jesus colocou a mão e disse: Tomé, toque aqui. A Bíblia então vai nos dizer que, passados alguns dias, Maria ela vai se retirar de Nazaré e vai descer até Judá. É interessante porque, estudando esse texto, eu percebi que há uma distância, os historiadores eles vão dizer que há uma distância entre Nazaré e Judá entre 120 a 150 quilômetros a pé, dependendo do percurso que há de se tomar. Imagine naquela época, uma menina de aproximadamente 14 a 16 anos, saindo de sua casa, de sua cidade, de Nazaré, para descer até Judá, para poder se despertar da curiosidade daquilo que o anjo havia dito. Irmãos, guarde isso na sua cabeça. Em Nazaré, apenas Maria e o anjo sabia da promessa. Apenas Maria e o anjo sabiam do projeto. Só que agora Maria vai se retirar de Nazaré e vai descer até Judá. Por quê? O anjo havia lhe dito: Maria, a sua prima está grávida, tem 6 meses. Aí a Bíblia vai nos dizer que Maria se retira e desce. A Bíblia vai dizer que quando Maria chega até na casa de Isabel, imagine a cena. Isabel ali na pia, lavando sua louça, entretida, cantando, louvando, bem empolgada, e de repente na porta, Bebel. Imagina de repente ela lá empolgada, de repente, Bebel. Sou eu, sou Maria. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando Isabel estava lá, e quando ela ouviu a voz de Maria, aquilo que estava no ventre, aquilo que estava sendo gerado no ventre, ele ouviu a voz de Maria, ele começou a se remexer, ele começou a ser cheio do Espírito Santo. Lembra que em Nazaré, apenas o anjo e Maria sabiam do projeto, mas aquele menino que estava na barriga de Isabel, se ele pudesse falar para a mãe dele, ele olharia e dizia: mãe, o projeto chegou, o projeto é grande, mãe, o projeto está na porta, vai atender, mãe, porque o projeto chegou. A Bíblia então vai nos dizer que quando Isabel ouve a voz de Maria, ela vai até Maria e diz: mulher, que tenho eu para receber a mãe do meu Salvador? O que eu acho lindo na história é que em Nazaré apenas o anjo e Maria sabiam do projeto. Mas agora, em Judá, Isabel, o menino que está no ventre, Maria e o anjo sabem do projeto. Porque todas as vezes que Deus te entregar um projeto em tuas mãos, Deus sempre há de confirmar de alguma maneira. Irmão Leandro, me prova na Bíblia. Prova. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia vai nos dizer que Ofni e Finéias estavam fazendo mal
perante os olhos do Senhor. Ofni e Finéias, filhos de Eli, o sacerdote, aquele que era responsável de prestar o culto a Deus, aquele que era responsável de estar levando a palavra de Deus, agora os seus filhos estão fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. Eli, como um bom sacerdote, o certo era corrigir. Era Eli chegar perto dos seus filhos e dizer: olha, isso está errado, não faça isso, se retira daqui, não pode fazer. Mas a Bíblia vai dizer que ele ficou um sacerdote acomodado. Ele já não se importava mais com o que estava acontecendo. Aliás, eram filhos, não podia mais assim fazer alguma coisa que pudesse comprometer a vida deles. A Bíblia então vai nos dizer que Deus então vai chamar o menino pela madrugada, o nome Samuel. A Bíblia vai dizer que quando Samuel entra em sua cama, vem uma voz do céu e diz: Samuel. A Bíblia diz que Samuel se levanta, vai até ele e diz: Senhor, eis-me aqui, tu me chamou? E ele diz: não, eu não te chamei. Volte a dormir, porque eu não te chamei. Pela segunda vez a cena se repete. A Bíblia vai dizer que mais uma vez a voz vem. E quando a voz vem, Samuel se levanta, vai até ele e pergunta: Senhor, tu me chamaste? E ele diz: não. Pela terceira vez a cena se repete. Aí ele percebe: opa, tem uma coisa diferente. Eu já ouvi essa voz, eu sei o que está acontecendo. Aí ele olha para o menino e diz: Samuel, se acaso a voz te chamar mais uma vez, diga: eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo te ouve. A Bíblia então vai nos dizer que Samuel entra para dentro do quarto e mais uma vez a voz chama. Irmão Leandro, e como Deus está confirmando na vida de Samuel? É simples. Dentro de um quarto, Deus está conversando com Samuel. Dentro do outro, Eli está dizendo: Deus está fazendo um novo projeto. Deus está levantando um novo. Deus está falando com Samuel. Deus está fazendo de novo. Porque todas as vezes que um projeto antigo é quebrado, Deus restaura o projeto. Quer mais uma prova? A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 16 que Saul tinha feito o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí Deus olha para Samuel, para o próprio menino de Samuel, e diz: Samuel, por que insiste no velho, se eu já tenho novo para Israel? Por que está insistindo naquilo que eu já rejeitei, Samuel? Olha que interessante, era Deus olhando para Samuel e dizendo: Samuel, você está insistindo em projetos velhos, só que eu já tenho projetos novos para vocês. Eu já tenho projetos, Samuel, que estão além dos seus olhos. Aí a Bíblia vai dizer que Deus olha para Samuel e diz: Samuel, agora vai, pega o chifre e enche de azeite e vem. Irmãos, isso é muito lindo, porque a Bíblia vai dizer que pede para Samuel: Samuel, vá e enche o chifre e vem. Era Deus dizendo: Samuel, enquanto vocês estão insistindo no velho, eu já estou no novo há muito tempo. A Bíblia vai dizer então que quando Samuel pega o chifre e enche de azeite, percebe-se que Samuel ele vai dizer para Deus, dizer assim: Senhor, mas se Saul descobrir que eu escolhi ele, vai me matar. Porque todas as vezes que você ficar preso em projetos velhos, os próprios projetos velhos, ele tem a capacidade de te prender e te matar espiritualmente. A Bíblia vai dizer então que Samuel desce até a casa de Jessé, onde Deus tinha dado um endereço. Só que me chama a atenção nesse texto é que se Deus já tinha dado um endereço para Samuel e tinha falado para Samuel: Samuel, entre os filhos de Jessé eu não ungi um rei. Por que Deus não enviou Samuel diretamente para o pasto? Por que Deus não enviou Samuel diretamente a Davi? Por que Samuel permitiu? Por que Deus permitiu que Samuel entrasse dentro da casa de Jessé? Porque Deus tinha que confirmar. Era Deus olhando para Davi e dizendo: Davi, eu preciso confirmar a chamada em sua vida, para que ele saiba que o projeto não é de homem, o projeto é de Deus. Eu preciso confirmar também, Samuel, Davi, que o projeto não veio da mão humana, que o projeto não foi escolhido por Saul, não foi escolhido por Samuel, mas foi escolhido pelo próprio Deus. Então, todas as vezes que Deus te entregar um projeto em tuas mãos, saiba que Deus há sempre de confirmar esse projeto de alguma maneira. A Bíblia nos diz então que Maria agora ela vai ficar um restante da gestação com Isabel. Isabel ganha um menino e Maria agora ela tem que voltar para Nazaré. Só que aí começa o problema. Por quê? Em Nazaré ninguém sabe do projeto. E Maria é uma mulher, ela está noiva. E naquele tempo, uma mulher que se engravidasse fora do casamento, pela lei de Moisés, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta. Agora, como voltar para casa, olhar para os pais, olhar para o seu esposo e dizer:
eu estou grato. Como olhar para a sua família e dizer que está grato. Porque muitas das vezes é assim, contar projetos de Deus para pessoas que são carnais, irmãos, é muito difícil. Eles vão olhar para você e vão dizer, você é louco. Você está ficando doido. Isso aí, você pirou da cabeça. E Maria agora tem que voltar. E quando Maria volta a Nazaré, a Bíblia vai dizer que ela volta para os seus familiares. A própria Bíblia vai dizer que José, o seu noivo, pensou em deixá-la secretamente pela noite. A Bíblia vai dizer que José amava tanto Maria que ele não decidiu apedrejá-la, mas decidiu deixá-la. Porque em sua mente era o seguinte: se eu deixar Maria, a vergonha não cai sobre a minha família. Se eu deixar Maria, ninguém vai descobrir, vão achar que ela passou para ficar fora, então está tudo bem. Eu vou deixá-la secretamente. Só que quando o projeto é de Deus, irmãos, Deus ele sempre vai dar um jeitinho, ele sempre vai dar um jeitinho. Aí a Bíblia diz que José, imagina José agora arrumando as suas malas e pensando, olha, quando dá umas 4 horas da manhã eu vou embora. Aí a Bíblia vai dizer que quando José se deita, o anjo Gabriel ele vem novamente em Nazaré. E através de um sonho olha para José e diz, José, não temos em pegar esse projeto, porque esse projeto não é de homem, mas o projeto é de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que José agarra o projeto. Que José ele vai pegar o projeto e vai cuidar do projeto. Era José batendo no peito e disse, opa, o projeto é meu, o filho é meu, deixa comigo. Aí a Bíblia vai dizer que o tempo passa. Maria está aproximadamente entre os seus 8 e 9 meses de gestação. E agora sai um decreto de um imperador, a qual todos os homens têm que subir para a cidade de Belém para poder se registrar. Aí a Bíblia vai nos dizer que José pega Maria e sobe até Belém. Imagine agora o projeto dentro da barriga de Maria. O projeto está crescendo, o projeto está grande. As pessoas olhando e dizendo, Maria, que projeto é esse? Que menino é esse? E ela dizendo para todo mundo, esse menino aqui é projeto de Deus. Esse aqui é projeto, e ele vai ser grande, não é pequeno não, vai ser grande. Porque o anjo disse que é grande. Só que Maria agora chega em Belém. Imagine a cena agora. Uma mulher grávida, montada em um jumentinho, junto com seu marido, e de repente, José provavelmente conversando com ela, e de repente ele escuta um barulho dizendo, ai. E quando ele olha para trás, pergunta, Maria, o que está acontecendo? E de repente ela olha, José, ele vai nascer. A luz estourou José. Ele está para nascer. Imagina José agora desesperado, porque a Bíblia vai dizer que José ele bate de porta em porta para poder achar um lugar, para se hospedar, para ficar com Maria. A Bíblia imagina agora José batendo de porta em porta e pedindo ajuda. Imagina ele batendo na primeira porta e dizendo, oi, tudo bem? Meu nome é José, a minha esposa está grávida e eu preciso de um lugar para ficar. E a pessoa olhando para ele dizendo, olha, está cheio, não tem jeito não. Imagina ele batendo na segunda porta, as pessoas olhando para ele e ele falando a mesma coisa, dizendo, olha, aqui também não dá, aqui também está cheio. E pela terceira vez, pela quarta vez, e ele desesperado, porque na nossa vida sempre vai acontecer assim. Tem momentos em nossas vidas, irmãos, que você vai bater em várias portas, mas ninguém vai te ajudar. Porque o projeto de Deus, ninguém explica. E às vezes a gente questiona, às vezes é dolorido, às vezes a gente olha e fala assim, mas Deus, foi o Senhor que deu o projeto, cadê as pessoas para ajudar? Deus, eu estou batendo em tantas portas, mas o Senhor não me ajuda em momento algum. Por quê? Imagine José batendo talvez até desconhecidos, porque era Belém, José era acostumado naquela cidade. Imagina ele batendo na casa de um conhecido e dizendo, olha, Maria está grávida. Não, José, aqui também não tem como, está cheio. Imagina ele batendo na última porta e ele pensando, Senhor, eu desisto, não tem lugar. Imagina ele batendo na última porta e o homem olhando e falando assim, olha, aqui está cheio, mas faz o seguinte, está vendo ali em cima? Ali em cima tem um curral e as ovelhas nem estão lá, o gado nem está lá, eles levaram para longe, pode subir e se acomodar, fique à vontade. Irmãos, imagina a cabeça de Maria. Já pararam para pensar nisso? Maria agora pensando, Senhor, o Senhor enviou um anjo, falou para mim que o projeto seria grande, e agora o projeto está dentro de um curral, o projeto agora está dentro de um estábulo.
Agora o projeto está sendo colocado dentro da manjedoura. Senhor, que projeto é esse? Porque às vezes o projeto de Deus, ele vai nascer em lugares desfavoráveis. É tão interessante, irmão, a história, quando Deus chama Maria para poder arcar com essa responsabilidade. Porque quando você vai estudar, você vai perceber que Nazaré era uma cidade desprezada. Nazaré era o resto que tinha. Porque, segundo a história, quando estavam acontecendo as guerras, aquele lugar onde era Nazaré, aquele lugar não tinha nome, porque ninguém ia para lá. Aí eles vão olhar, os soldados olham para o outro e falam assim: olha, que nome nós vamos dar àquele lugar ali? Chama de Nazaré. Porque Nazaré significa tronco. E é exatamente ali, do tronco de Jessé, que vai nascer o Salvador. Aí a Bíblia vai dizer que Maria agora ela está dentro do tronco de Jesus. Imagina a cabeça de Maria. Senhor, o projeto é grande. Imagina se tivesse alguém conhecido, irmãos. Porque muitas das vezes é assim, né? A gente fala que o projeto é grande, aí a pessoa com tudo fala assim: olha, que projeto é esse? Que projeto é esse que você falou que é grande e agora está nessa situação? Ué, cadê o seu Deus? Não foi seu Deus que te deu? Não foi seu Deus que fez? E agora está nessa situação? Aí a Bíblia vai dizer que o menino nasce. Quando o menino nasce, a Bíblia diz então que os mais presentes. Mas percebe que não são presentes comuns, são presentes de um rei. A Bíblia vai dizer então que o projeto ele vai começar a crescer. Imagine agora o projeto com 12 anos, dentro de um tempo. E todo mundo olhando para Maria e dizendo: Maria, esse projeto veio de Nazaré, Maria. Esse projeto ele não vai dar em nada não, Maria. E de repente o menino com 12 anos se perde da mãe, fica dentro do templo, e os doutores da lei olhando para ele dizendo: que sabedoria é essa? De onde é que vem tanta sabedoria? Que menino é esse? Aí um olha para o público e fala assim: olha, é de Nazaré. Aí eles olham: ih, não vai dar nada. É projeto família. Acabou. Aí a Bíblia vai dizer que Deus agora ele esconde o projeto. 12 anos, Jesus vai se aparecer apenas com 30 anos de idade. Isso me chama a atenção. Porque em Mateus capítulo 3, a Bíblia vai dizer que tem um homem na beira de um rio. E ele está batizando, pregando, dizendo assim: olha, eu vos batizo com água, mas virá um depois de mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí imagina ele pregando, e de repente ele abaixando, e quando ele olha para o alto, ele olha, aponta e diz: eis aí. Irmãos, eu acho lindo, porque João, dentro da barriga, ele não podia falar, porque era apenas uma criança. Mas agora ele olha, sente a mesma coisa, sente o Espírito Santo descendo e ele fala: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. A Bíblia diz então que Jesus desce. E quando Jesus desce, ele se batiza. Aí Deus, o próprio Deus, ele vai confirmar e vai apresentar o projeto para o mundo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus é batizado e ele se levanta, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba. E o céu se abre e uma voz vem lá de cima dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Era Deus confirmando o projeto para o mundo. Era Deus apresentando o projeto para o mundo e dizendo: o projeto é meu, o projeto não é de Tiago. A Bíblia então vai dizer que o projeto sai dali e agora vai para o deserto. Imagina vocês, alguém computando e perguntando: Maria, cadê o projeto que era de Deus? E o projeto agora está no deserto. Ué, Maria, está passando por problemas? Está no deserto, Maria? Mas foi Deus que levou para lá. Preocupa não. O projeto vai sair de lá, esquenta não. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vence no deserto. E quando Jesus vence, ele então começa o seu ministério. A Bíblia vai dizer que numa festa de casamento, Jesus ele começa a operar milagres. Aí Jesus então ele sai dali e vai lá para a sua cidade de Nazaré. E dentro de Nazaré, irmãos, Jesus ele é rejeitado. A Bíblia diz que ele está pregando no sinagoga. E quando ele está pregando, eles rejeitam Jesus, expulsam Jesus dali. Imagine agora, no meio daquela cidade, todo mundo comentando: Maria, o projeto era grande, você falou que o projeto era de Deus, mas está todo mundo rejeitando o projeto. O projeto não está sendo rejeitado. O projeto foi expulso aqui da cidade. O projeto não está dando certo.
Aí Jesus sai dali da cidade e começa. Por onde Jesus passa, coxos são levantados. Por onde Jesus passa, a Bíblia diz que certa vez havia um velório em sua frente. Aí ele olha e fala assim: não vai ficar assim não. Se levanta, menino, levanta. Jesus vai ressuscitar nós. A Bíblia diz que tem um homem no tanque de Beleza há 38 anos. Aí Jesus vai e vai curar a boca. Por onde Jesus passa, a notícia começa a percorrer. Imagine no ouvido de Maria: Maria, o projeto está dando certo. Porque quando o projeto começa a dar certo, várias pessoas se levantam e dizem: opa, isso aqui é de Deus. Opa, isso aqui realmente foi Deus que deu. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus começa a operar vários milagres. Só que o milagre que Jesus está operando agora começa a incomodar. Começa a incomodar aqueles invejosos que estão por ali. Começa a incomodar os sacerdotes das sinagogas. Começa a incomodar todos que ali estão ao redor. Aí eles planejam: tipo, temos que parar o projeto. Temos que cancelar o projeto. Temos que matar o projeto, porque senão o projeto vai nos abandonar. Aí imagina agora a notícia chegando: Maria, estão planejando contra o projeto. Maria, estão planejando matar o projeto. Imagina o que fez o coração dela. Imagina ela pensando: Senhor, foi o Senhor que deu o projeto. O projeto não veio de homens. Por que estão planejando matar? Por que estão querendo matar? Porque muitas das vezes, irmãos, Deus nos dá um projeto e no meio do caminho parece que as pontas se fecham. Tudo parece que está indo de mal a pior. E muitas das vezes aparecem pessoas exatamente querendo matar o seu projeto, querendo tentar destruir o seu projeto. Aí a Bíblia vai nos dizer que agora Jesus entrega nas mãos daqueles homens. Jesus agora ele é chicoteado, Jesus é cuspido, arrancam a barba de Jesus. E imagine isso tudo agora chegando ao ouvido de Maria. Maria, o projeto que você falou que é de Deus, o projeto que você falou que o anjo entregou em 2 mãos, agora está sendo cuspido, está sendo maltratado, arrancaram a barba dele, está sendo chicoteado, ele está sangrando em praça pública. Você não disse que era de Deus? Você não falou que era de Deus? Ei Maria, vale a pena confiar nesse projeto, Maria? Imagine o coração. A Bíblia vai dizer então que Jesus ele é crucificado. Imagina a tristeza, irmãos, de uma mãe vendo seu filho na cruz. E é interessante que, conforme a lei de Moisés, lá em Hebreus, quando vocês leem, a crucificação era para o pior malfeitor naquela época. A crucificação era a pior condenação que havia. Aí vem se cumprir aquilo que Isaías profetizou, que ele era maldito de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia vai nos dizer que Jesus agora está na cruz. Imagina a tristeza. Maria olhando para ali em seu coração, dizendo: Senhor, o projeto é seu. Imagina as pessoas gritando: Maria, você falou que o projeto era grande. Você disse que ele se assentaria em um trono, Maria. Mas olha onde ele está. Olha onde ele está, Maria. Ele está sendo totalmente crucificado. Isso é uma vergonha para a sua família. É uma vergonha para a sua casa. Maria, esquece. Você ficou doida, você ouviu vozes. O que te falou não foi o anjo. Esquece, Maria. Aí Jesus, ele entrega o seu espírito. A Bíblia nos diz que no primeiro dia, a tristeza. No segundo dia, imagine o coração dela: Senhor, foi o Senhor que me deu. Não foi homem que me deu, foi o Senhor. Por que o projeto está crucificado? Porque o projeto está dentro de uma coluna, está no sepulcro. Aí a Bíblia vai dizer que no terceiro dia, imagine alguém dizendo: Maria, o projeto está morto, o projeto morreu, hein? Aí de repente lá no sepulcro está chegando uma mulher. E tem um anjo sentado na pedra, onde a pedra está rolada. E o anjo dizendo, as pessoas lá fora dizendo: o projeto morreu. E o anjo dizendo: ele não está mais aqui. Ele está vivo. Ele ressuscitou. O projeto está vivo. Aí a Bíblia vai dizer que o anjo olha para a mulher e diz: por quê? Você está procurando entre os mortos aquilo que já está vivo, aquilo que vive. Aí a Bíblia vai dizer que Maria lá ia sair, Maria Madalena ia sair, e de repente ela ouve uma voz:
E ela reconhece a voz, percebeu que era Jesus. E Jesus olha e diz: olha, ide avisar tudo para todo mundo que o projeto ainda está vivo. Aí tem dois discípulos a caminho de Emaús. Imagine eles conversando. Maria falou que o projeto era de Deus. Maria falou que o projeto foi longe de Deus. Mas o projeto morreu, você viu? Aí de repente o projeto aparece no meio deles. Só que o projeto agora está diferente. E eles não reconhecem. O projeto agora está grande e eles não reconhecem. Aí a Bíblia diz que eles estão caminhando e vão falando. E o projeto pergunta: o que vocês estão falando? É de um projeto aí que falava que seria grande, e ele morreu, estou vendo que você é dessa cidade. E ele começa a conversar com eles. Aí os dois discípulos convidam ele para poder entrar. Quando ele entra, aí a Bíblia diz que ele partiu do pão. Jesus ele desaparece no meio deles. Aí os discípulos olham para uma outra e falam assim: rapaz, não parecia o mesmo sentimento que João Batista teve lá no batismo? Não parecia que o nosso coração ardia? Não parecia que tinha alguma coisa diferente? Eu acho que o projeto não morreu, não. Eu acho que o projeto está vivo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, então, ele vai aparecer aos discípulos. E lá no lago de Genezaré, na beira da praia, ele vai ter um encontro com todos eles. Vocês conhecem a história. Aí imagine agora Maria recebendo esse sorriso dizendo: Maria, o projeto está vivo. Maria, o projeto realmente está vivo. O que aconteceu, Maria? Eu te disse que o projeto não era nas mãos de homens. Eu te disse que o projeto era de Deus. E Maria, valeu a pena confiar no projeto? Valeu sim. E por que, Maria? Porque ele está vivo. Ele fez uma promessa que ele iria e que iria voltar. Mas Maria, espera aí. Tem mais uma coisa dentro dessa promessa. O anjo não disse que ele se assentaria no trono de Davi e reinaria para sempre? Imagina Maria olhando para eles e dizendo: aguarda só mais um pouquinho, porque aquele que há de vir virá. O irmão Guedes leu essa passagem hoje. Aquele que há de vir virá e não tardará. Imagina eles olhando para Maria e dizendo: Maria, valeu a pena você vir sendo cuspido. Valeu a pena, Maria, ver o projeto nascer em uma manjedoura. Valeu a pena, Maria, passar por tudo que você passou. Valeu sim, porque a promessa que Deus me fez é que ele seria grande, e ele é grande. Maria, por que ele é grande? Porque ele está acima dos anjos, ele está acima dos céus, ele está sentado num trono de glória, e ele prometeu que ele iria e que iria voltar, que iria buscar a gente, que iria buscar a sua igreja. Maria, valeu a pena mesmo confiar nesse projeto? Valeu sim. Por quê? Porque ele é fiel, porque ele disse que faria e ele vai cumprir. Nessa noite, irmãos, a mensagem que eu deixo para a igreja é: irmãos, não importa o projeto que você tem no seu coração. Talvez Deus plantou um projeto no seu coração e no seu coração você está dizendo assim: já não tem mais jeito, já acabou, eu tenho que desistir, eu tenho que parar. Talvez as portas estão se fechando, assim como se fecharam para José, assim como se fecharam para Maria. Talvez o projeto está nascendo em lugares desfavoráveis. Talvez o projeto em sua vida está sendo paralisado. Muitas pessoas estão tentando matar esse projeto. Mas não se preocupe. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: o projeto ainda está vivo. Porque o projeto não foi nas mãos de homem. O projeto foi nas mãos de Deus. E aquele que te confiou o projeto, ele é fiel para cumprir cada detalhe do projeto que ele entregou em tuas mãos. Não se preocupe, não tenha medo. Não se preocupe, não com nada. Porque se Deus prometeu que vai te colocar entre os príncipes, se prepare, porque ele vai cumprir a promessa. Se Deus te prometeu que vai te colocar em algum lugar específico, se prepare, que Deus vai te colocar naquele lugar. Não importa o tempo que passa, não importa o tempo que demora, ele vai te colocar naquele lugar. Se Deus te prometeu que vai te entregar um projeto em tuas mãos, apenas descansa o seu coração, porque ele é fiel para cumprir. Ele é grandioso, ele é fiel para poder cumprir todas as suas promessas. Porque aquele que falou, irmão, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque ele é fiel. Imagine eles olhando para Maria e dizendo: Maria, todos diziam que o projeto estava falido, todos diziam que o projeto havia morrido, mas Maria, o projeto está vivo. Imagine agora ele lá em Atos, subindo, a ascensão de Jesus subindo. Aí todo mundo olhando e dizendo: ei,
aquele ali não é um projeto que foi entregue nas mãos de Maria. Aí ele olha e diz assim: olha, fica em Jerusalém. Por quê? Porque o projeto ainda vai dar frutos. E o frutos vai espalhar para toda a terra. E quais esses frutos? Ficar em Jerusalém. Aí em Atos 2, o projeto está lá em cima, no céu, junto com o Pai. Aí ele olha para o Pai e diz: Pai, eu prometi para eles que o teu Espírito desceria. O projeto precisa dar frutos. É tão lindo isso, irmão, que na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, você vai perceber que Jesus ele vai orar e vai dizer: Senhor, que eles reconheçam que eles sejam um, assim como eu e você somos um só. Aí Jesus vai subir e vai dizer: Pai, eu prometi para eles. Aí a Bíblia diz que em Atos 2, eles estavam persistindo. Alguns até desistindo do projeto, foram embora, falaram assim: não vai acontecer nada. Mas aqueles que persistiram, não desistiram do projeto, a Bíblia vai dizer que veio um vento impetuoso, invadiu todo o ambiente, e o projeto começou a dar frutos. E o projeto tem gerado frutos até hoje. E talvez se alguém tivesse perguntado para Maria: valeu a pena confiar no projeto? Valeu sim. Por quê? Os frutos dos projetos estão sentados aqui. Se tiver, vamos fazer a oração. Agora, coloca a mão no seu coração. Eleve seu pensamento a Deus. Vamos agradecer a Deus. Espírito Santo, essa noite, Pai, a tua palavra foi pregada, Pai, de modo simples. Nós sabemos, Pai, que convence o homem do pecado, da justiça e do teu Espírito. Pai, nessa noite, que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, trazer para a vida desses que estão aqui projetos, Pai. Que o Senhor possa restituir, Pai, projetos, Pai, que um dia foram falidos. Projetos, Pai, a qual um dia os homens disseram que já não teria mais jeito. Projetos, Pai, a qual, Pai, eles estão desistindo. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa mostrar para eles que esses projetos ainda estão vivos. Que o Senhor possa mostrar para eles, Pai, que esses projetos, Pai, não veio no projeto da mão de um homem, mas veio no projeto diretamente do Senhor. Que em tuas mãos, Pai, o Senhor possa tomar cada projeto. Que o Senhor possa fazer, Pai, nessas vidas, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Que a tua presença, Pai, seja real na vida deles. E que o Senhor possa cumprir, Pai, cada detalhe do projeto na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida de cada um deles em tuas mãos, Pai. E te peço que o teu Espírito possa tocar em cada projeto nessa noite, em nome de Jesus.